Oi, voltei aqui, gente, para mais um episódio nas sábias reflexões. Talvez nem tão sábias, né, minhas, não sei. Eu acho que eu fico vendo às vezes os meus vídeos e fico pensando, o povo deve achar ela louca, mas eu sobrevivo à minha loucura. Gente, o assunto de hoje é: tô sem tempo até não ter mais tempo. É, andei refletindo sobre isso depois que aconteceram algumas coisas na minha vida. E sabe aquela frase que é clichê, que já até perdeu o peso, a importância do peso, que é: ah, a vida é curta? Pois é, gente. É muito verdade, é muito real, continua sendo real. O tempo passa, corre e ultimamente ele tem escapado pelas nossas mãos. A gente tem perdido o pouco domínio que a gente tem sobre o tempo, a gente tem deixado ele ir, sabe? E passou. Ah, não deu tempo. Amanhã a gente marca. Amanhã a gente se vê. Amanhã eu ligo, amanhã eu compro, amanhã eu passeio. No próximo final de semana, aí eu saio de casa. A gente tá muito assim com o tempo, mas o tempo, ele não espera a nossa agenda ter folga, entende? O tempo, ele não espera o nosso cartão virar, ele não espera a vida acalmar, o tempo não espera. E a prova mais viva disso foi o que aconteceu, né, comigo no final do ano passado, onde eu já vou me emocionar de novo, gente. Olha, é um assunto delicado. Vamos lá. Ano passado, é, eu tive um peso muito grande na minha consciência em relação à minha avó. Minha avó, ela morava, né, em Recife. Toda a família da minha parte materna é pernambucana. E eu não via minha avó, eu acho que mais ou menos desde os meus 16 anos, por aí. Que foi a última vez que ela esteve aqui na casa da minha mãe. Eu ainda morava com a minha mãe. Minha mãe chegou a vê-la outras vezes, viajou para o Recife também, e eu, nada. Nesse período eu namorei, noivei, casei, me formei de novo, me formei de novo. E nada de ver minha avó. Até que no ano passado me bateu um peso de tipo, cara, eu tenho que ver minha avó. E aí eu ficava naquela, ai, mas tô dura agora, não tem dinheiro. Ai, mas não tem, agora não vai dar tempo de ir. Ai, mas não sei o quê. Até que minha avó começou a adoecer. E minha avó sempre teve um problema nos pulmões, né? Porque durante muitos anos ela fumou cachimbo. Minha avó é índia, índia mesmo. Então, enfim, me gerou muito essa preocupação em ver minha avó. Foi algo que foi muito assim, do nada eu falei, preciso ver minha avó, preciso ir na minha avó. E eu fiquei com muito mais peso, assim, porque eu queria muito que minha mãe fosse também. E aí, beleza, papo vai, papo vem, um belo dia, eu falei assim, mãe, vamos ver minha avó, vamos na minha avó. Eu tinha férias para tirar e de um dia para o outro eu comprei as passagens. Ah, Jéssica, mas é muito fácil resolver certas questões com dinheiro. Quem disse que eu tinha dinheiro? Eu só criei mais uma dívida, como todo brasileiro ama parcelar, entende? Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira. Falei, parcela, vambora. Se vira depois. Depois a gente trabalha mais, depois a gente faz mais hora extra, né? Se for para perder ou ganhar tempo, que seja em outra coisa. E aí, a experiência que eu tive de ir para minha avó, a gente ficou lá, se eu não me engano, 7 dias, não foram muitos dias, mas foram 7 dias deliciosos, que eu curti tanto com a minha avó. E na metade dos dias que a gente estava lá, na verdade, assim que a gente chegou, eu encomendei um bolo
Encomendei não, fui num lugar, peguei bolo, docinho pra gente bater parabéns pra minha avó, porque tinha recentemente sido aniversário dela. E ela ama aniversários, amava aniversários. E queria, né, comemorar. Então eu falei, mãe, vamos, assim que a gente chega lá, a gente compra, reúne os meus tios, quem puder, a gente bate um parabéns pra minha avó. E assim foi. Foi muito legal, ver a família reunida, rever todo mundo, que muitos anos que eu não via. E depois desse aniversário, minha avó começou a ficar muito mal de saúde. Piorou, na verdade. E esses dias que ela piorou, a gente estava lá. A gente fez o acompanhamento no hospital, viramos madrugada, acompanhamos o que dava para acompanhar, né? Eu me informei do que eu podia informar para informar a minha mãe também. E infelizmente, a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro sem ver minha avó ter alta, né? Poucos dias depois, a gente recebeu a informação do falecimento da minha avó. Então, o que eu aprendi com isso e tive mais certeza do que nunca é que a vida é curta, sim, gente. A vida é muito curta. O tempo passa muito rápido. E eu digo que se eu não tivesse me endividado e ido assim mesmo, eu não teria visto minha avó. Eu não teria ficado com as boas lembranças que eu fiquei, com os vídeos engraçados, porque minha avó não é fácil, não. Deboche puro. Adorava um forrozinho, sabe? E eu vou te falar que eu não me arrependo em minuto nenhum de ter dado a maluca e aparecido lá de surpresa pra ela. Foram os melhores dias que eu tive ano passado, mesmo após receber a notícia do falecimento, porque eu pude ter boas memórias, eu pude preservar as boas memórias que eu criei com ela antes do falecimento dela. Então, gente, o tempo não volta. A gente precisa fazer sacrifícios e esforços em vida, seja por você ou seja por um outro, né? Uma outra pessoa, enfim, que você ama, que você quer ter perto. A gente sempre dá a desculpa do tempo, do tempo. Ah, não tenho tempo. A gente tem que aproveitar a vida da melhor maneira possível. Recentemente também, minha mãe fez 50 anos e eu resolvi, né, é, dar a festa pra ela de 50 anos. Eu falei, mãe, vamos fazer, vamos comemorar. Minha mãe nunca teve festa. Olha, foram as horas mais legais. Foi cansativo, eu tive que fazer muita coisa, mas foi muito legal ver ela feliz, ver as pessoas indo, mesmo que longe, comemorar a vida dela, ver que as pessoas estavam lá genuinamente, que as pessoas amavam a minha mãe. E é onde eu falo, eu investi dinheiro, eu investi tempo, mas foi em vida. Foi vendo ela se alegrar, foi vendo ela feliz, sabe? No meio desse aniversário da minha mãe, um pouco antes, meu tio, muito próximo a ela, que mora em Recife, fez um esforço, fez um sacrifício também, se endividou também e veio de surpresa pro aniversário dela. Foi uma das maiores alegrias para ela. E um dia antes dele vir, que ela não sabia, ninguém sabia, só eu e meu esposo, ela mandou um áudio para ele falando: Poxa, você não vem mesmo no meu aniversário, né? A gente tem que. Aí ela falou algo do tipo: a gente é, tem que fazer esforço, tem que fazer sacrifício pelo outro enquanto tá em vida. Porque não adianta depois que eu tiver morrido, você fazer esforço, fazer dívida pra ir vir me enterrar. E eu e meu tio, a gente achou cômico, né? O que ela falou, porque é, era uma verdade, mas a gente achou cômico pelo fato dela não saber de nada, que já estava tudo no esquema há mais de um mês, a programação para ele vir. E no dia seguinte,
Eu cheguei de manhã bem cedo com ele lá e fiz a surpresa pra ela, né? E aí eu falei: olha aí, ele fez o sacrifício dele, porque ele tem todas as limitações dele, mas ele fez o sacrifício dele. Ele fez o esforço dele em vida para comemorar a sua vida aqui. E assim a gente agradeceu a Deus, né, pela oportunidade, pelo momento. Foi um momento muito legal. Tiveram muitos amigos, muitos familiares. E talvez muitas pessoas que vejam, né, esse vídeo aqui falem assim: ah, Jéssica, mas é muito fácil resolver as coisas com dinheiro. Gente, a vida não é só sobre dinheiro. A vida é sobre também querer, sobre renúncia, sobre sacrifícios, sobre esforços. A gente usa a, o tempo e o dinheiro como bengala a todo momento, a qualquer oportunidade. O carioca é conhecido pelo vamos ver, a gente se esbarra por aí, entende? É, eu acho que se a gente é capaz de mover o mundo para ir no enterro de um ente querido, por que que a gente não vai mover um braço em prol de um abraço da vida, sabe? É, eu sempre penso e repenso muito sobre essas coisas, sobre as coisas que acontecem. É, então, se tem alguém que você ama, manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, programa de se ver e se ver. Tem muita oportunidade, muitos passeios gratuitos. Ah, Jéssica, tô sem dinheiro. O que que é sem dinheiro pra você? Eu sou da vibe que se você falar assim, bora sair, tô sem dinheiro, vamos fazer uma programação que se enquadra naquilo ali. Se é uma praia e um picolé, tamo junto. A gente precisa entender que o dinheiro ele traz muitos benefícios, sim, ele traz momentos felizes, mas a gente precisa entender que os momentos são mais importantes. Se agora você me chamasse pra sair, pra papear, jogar a conversa fora, e eu não tivesse muito dinheiro na carteira, eu ia falar com você. Falar, pô, cara, tô meio duro aqui, vamos fazer uma parada mais simplesinha? A gente compra um açaí e vamos tomar ali na praia? Bora, sabe? A gente não precisa também estar sempre focado em estar na melhor cafeteria, no melhor restaurante. Às vezes a gente quer tanto só o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, mas às vezes o melhor é só você ter alguém do lado para jogar um papo fora, olhando o céu, olhando o mar. Então, é, quando a gente vê que a vida tá passando e a gente poderia ter tido mais alegria, a gente poderia ter ido em algum lugar, conversado, replanejado, dado os novos passos, visto os novos lugares. E aí você se vê num momento que, caraca, não fiz nada. E às vezes eu me vejo pensando nisso, sabe como? Num final de semana. Não fiz nada nesse final de semana. Poderia ter ido ali na praia, entende? Porque no fim das contas, o que fica não são os boletos pagos, são os momentos vividos. Aproveitar a vida não é um luxo, entendeu? É viver com presença. Já reparou? Já parou pra pensar nisso? É viver com presença. Dê mais valor à presença. Dê mais valor ao contato, ao tete a tete. É sobre isso, gente. O tempo não volta. A gente precisa parar de dar desculpa de tô sem tempo. Porque vai chegar um momento que você, de fato, não vai ter mais tempo. E é isso.
A reflexão de hoje. Fui.